Olá, bom dia. Acordei hoje com uma frase no meu coração muito forte, onde dizia: Estou preocupado com vocês. Falei, uau, o que será isso? Será que é alguma coisa que está acontecendo com a minha família? Será que Deus está querendo me dizer alguma coisa? Vim aqui para o meu escritório, sentei diante do Senhor, fiz as minhas orações e o Senhor voltou a dizer: Estou preocupado com vocês. Falei, ok, então é Deus querendo falar comigo, querendo falar com você. Mas o que será que Deus está preocupado? Falei, Senhor, me mostra. E ele começou a me descrever uma pessoa que está com uma testa de bronze, que está com um pescoço de ferro, uma pessoa que está com um coração de pedra, uma pessoa que está com uma alma como um diamante, e uma pessoa que tem uma boca que fala aquilo que o coração está cheio. Sim, uma testa de bronze. O Senhor me mostrou uma pessoa que está dando cabeçadas constantemente. O Senhor me mostrou uma pessoa que tem o pescoço de ferro, porque nunca se curvam, sempre dizem o contrário. Uma pessoa que tem o coração de pedra, que tem um arrependimento zero. O Senhor me mostrou uma pessoa com a alma de diamante, uma pessoa dura, vingativa, insensível. E o Senhor me mostrou uma pessoa com a boca que fala o que o coração está cheio, de arrependimento zero, de sentimentos vingativos, de cabeçadas constantes e de que uma cabeça que nunca se curva. Eu falei, Senhor, mas quem é essa pessoa? Ele falou, Renato, essas pessoas são pessoas, meus filhos, que estão com sentimentos, que estão com sentidos cauterizados. Falei, o sentido, Senhor? Sim, ele falou o tato, a visão, a audição, o paladar, o olfato e o sexto sentido, Renato. Eles estão cauterizados. Falei, mas como assim, Senhor? Ele falou, o tato, essas pessoas estão totalmente sem seguranças. Essas pessoas estão totalmente sem autoconfiança, essas pessoas estão sem identidade, não sabem quem são em mim, elas não têm onde se apegar. Essas pessoas, Renato, estão cauterizadas a visão porque elas não conseguem ver e nem perceber a vida. Essas pessoas estão com a audição cauterizada porque quando escutam não conseguem discernir. Essas pessoas que estão com os sentidos cauterizados têm o paladar sem gosto, porque estão provando, estão engolindo e não estão conseguindo digerir. Uau! E o Senhor continuou, e essas pessoas têm um olfato, onde só estão conseguindo sentir o cheiro da morte e não conseguem sentir o perfume da vida. E o pior, Renato, é que o sexto sentido, a intuição, está completamente perturbada. Não consegue ser místico, não consegue exceder da realidade, não consegue ser espiritual. E o pior, Renato, é que essa pessoa que tem a testa de bronze, o pescoço de ferro, o coração de pedra, a alma de diamante, a boca que fala o coração está cheio, com os sentidos todos cauterizados, essas pessoas ainda fazem da sua dor o seu maior ídolo. Estão sendo idólatras de si mesmos, idólatras da sua própria dor. Eles são sempre certos, eles são sempre teimosos ao extremo, eles não sentem vergonha dos seus erros e a falta de perdão está provocando tudo isso na vida dele. É por isso que eu te digo, Renato, eu estou preocupado com vocês, porque existem muitos no seu meio que são religiosos, que se dizem religiosos, alguns que dizem que me conhecem, estão circuncisando o corpo, estão buscando igrejas, estão buscando orações, estão buscando cultos, mas não conseguem circuncidar o coração, porque estão com o coração de pedra, estão com o coração duro. Por quê, Renato? Então, isso que o Senhor quer nos mostrar. Essa pessoa, infelizmente, que o Senhor está descrevendo, essa pessoa é uma pessoa que foi plantada no seu coração raízes de amargura. E é muito fácil você dizer que essa pessoa que tem raiz de amargura tem um coração de pedra, porque você consegue ver uma pessoa que tem um coração de pedra. Quando você vê uma pessoa com um coração de pedra, você fala, nossa, como ela é hipócrita, como ela é rebelde, como ele é antipático, que cara feia. Nossa, ele tem reações descontroladas.
como murmuram, como reclamam de tudo, como são briguentos, como são egoístas, como são descartáveis, descartam as pessoas com facilidade, como eles são soberbos. Nós, disse o Senhor, não temos a capacidade de entender que essas pessoas que estão hoje com a testa mal, com o pescoço mal, com o coração mal, com a alma mal, eles foram plantados nessas pessoas raízes de amarguras. É muito fácil com que nós enxerguemos os problemas das pessoas, ou até mesmo os nossos, mas não entendemos o porquê. O Senhor disse, Renato, essas pessoas são pessoas desgraçadas, elas estão privadas da minha graça, porque não conseguem me ouvir, não conseguem me entender, os seus sentidos estão cauterizados, foram cauterizados por Satanás, lhe trazem a essas pessoas que têm o coração duro uma tristeza contínua, uma angústia contínua e um rancor terrível. Porque foi brotado no coração dessas pessoas, não o que eu coloquei o meu amor, mas foi brotado por Satanás a intransigência, foi brotado nessas vidas os ressentimentos, foram brotados nessas vidas a toxicidade, a hostilidade e aquele sentido cáustico. E o pior, Renata, é que essas pessoas que estão com o coração duro, essas pessoas que têm a dureza do coração, se elas fossem num próprio concurso para excluir outras pessoas, elas seriam as primeiras a si mesmo se excluir, porque elas não conseguem estar bem com elas mesmas. E quando essas raízes de amarguras estão no coração dessas pessoas, fazem com que elas tenham o coração de pedra, um coração duro, o que acontece? Ela contamina as pessoas, contamina a si próprios e contamina muitos. Então, Renato, eu estou muito preocupado com vocês. Eu estou muito preocupado com essas pessoas que se dizem religiosas e ainda continuam com todas essas raízes de amargura no coração. Aí eu perguntei, mas por que, Senhor? Por que, Renato? Porque ou essas pessoas têm uma falta de perdão guardada no seu coração. Essas pessoas estão, a partir dessa falta de perdão, alimentando raiva. Essas pessoas estão sofrendo, estão tristes, dizem que estão felizes, mas estão na solidão. Essas pessoas têm passado provações constantes, estão cansadas de serem fortes. Essas pessoas estão com carências, com necessidades físicas e espirituais, necessitando um abraço, necessitando um carinho, necessitando um sorriso, mas elas não aceitam, elas se mantêm duras. Essas pessoas estão revestidas de frustração, essas pessoas estão cansadas de críticas a elas e elas mesmas se autocriticam. Cobranças e críticas construtivas seriam muito bem aceitas, mas elas nesse momento estão sendo sembradas nesse coração, plantadas nesse coração críticas destrutivas. São pessoas que estão sofrendo bullying, estão abandonadas, estão em humilhação, são pessoas que estão sentindo a dor da traição, sentindo a dor da desconfiança, mas pelo fato de estarem privados da minha graça, pelo fato desses sentimentos os fazerem com a testa, com o pescoço, com a boca, com o coração tão duro, tão difícil, como diamante, como ferro, como bronze, faz com que elas se tornem precisamente pessoas horríveis, pessoas que nunca dão um braço a torcer, pessoas que estão sempre dizendo que têm razão. Essas pessoas estão más, Renato. É por isso que eu digo, disse o Senhor a mim, eu estou preocupado com eles. E o pior, disse o Senhor, é que essas pessoas que estão com o coração duro, com essas durezas de coração, onde foi plantada essas raízes de amargura por causa dessas todas situações desagradáveis da vida que o inimigo plantou no coração dela, que elas mesmas estão colhendo fruto da sua falta de perdão, fruto da sua intransigência e até mesmo da sua personalidade, que não aceitaram nascer de novo com a minha presença. Essas pessoas estão resistentes à voz do meu Espírito Santo. Essas pessoas estão desobedientes a mim, estão cultivando, idolatrando a sua dor. Essas pessoas não conseguem ouvir a voz do meu Filho, Jesus. Essas pessoas estão acarretando sobre elas a minha ira e o meu juízo. Essas pessoas estão sempre caindo e não aprendem. Essas pessoas, Renato, disse o Senhor, elas estão apresentando dores físicas, dores nas costas, dores nos pescoços, dores nos músculos, problemas digestivos, dores no peito, falta de respiração, taquicardia, porque são pessoas que estão com o coração duro, pessoas que foram machucadas, sim, mas pessoas que estão sem a minha graça, privaram da minha graça. E qual a saída, Renato? Digo eu, Senhor.
A saída é, Renato, que eu vou trocar esse coração de pedra por um coração de carne. Eu vou colocar nessas pessoas um espírito novo, mas essas pessoas têm que querer, essas pessoas têm que entender que se elas têm, Renato, hoje essas características, elas têm que me aceitar como Senhor e Salvador, elas têm que lutar, se esforçar para não usarem mais a testa dura, dando cabeçadas. Elas têm que entender que esse pescoço tem que ser curvado e dizer, sim, Senhor, eu errei. Essas pessoas têm que se arrepender, essas pessoas têm que largar esse arrependimento, essa falta de perdão do coração, tirar fora. Essas pessoas têm que deixarem de serem vingativas, insensíveis, e essas pessoas têm que mudar o novo cântico. Eu vou fazer isso, eu vou colocar um novo espírito, mas elas têm que querer. Renato, eu te peço, transmita essa mensagem, disse o Senhor a mim, porque eu quero mudar essas pessoas. Eu não consigo olhar para uma pessoa arrogante, eu não consigo olhar para uma pessoa cáustica, eu não consigo olhar para uma pessoa intransigente, da mesma maneira com que eu olho para uma pessoa que tem o coração humilde, o coração contrito, que se quebra diante da minha presença. Por mais dor, por mais sofrimento, por mais bullying, por mais ofensas, por mais traições que essas pessoas receberam, se elas correrem até mim, se curvarem e buscarem a minha face, eu me deixarei ser encontrado, me disse o Senhor. E ele disse assim, eu vou olhar favoravelmente para essas pessoas, eu vou lavar o coração dessas pessoas e vou trocá-lo por um coração limpo, eu vou limpá-las dessas impurezas. Renato, diga isso para os meus filhos, eu estou preocupado com eles, eu quero transformá-los em novas pessoas nesse Natal que se aproxima. Amém. Meu Deus, que forte! Essa foi a mensagem. Que eu e você possamos deixar que o Senhor venha sobre as nossas vidas e faça essa cirurgia cardíaca e espiritual, que troque de nós esse coração de pedra, esse coração vingativo, por mais que nós estejamos sentindo dor, por mais que fomos ofendidos, por mais que fomos traídos, por mais que fomos envergonhados, por mais que fomos atacados, entreguemos nosso coração doído nas mãos do grande cirurgião, o Senhor Jesus, porque Ele vai te trocar o meu e o seu coração de pedra por um coração de carne e vai nos colocar um espírito novo que vai fazer com que nós possamos olhar para as pessoas sem dor, sem mágoa, aceitarmos a nós mesmos, termos os nossos sentidos completamente descauterizados, nossos sentidos renovados, para poder entender quão bom e quão suave é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Passa essa palavra para frente. Quer dar um like? Ótimo. Não é isso que me move. O que me move é saber que você está escutando e que você e eu fomos tocados por essa palavra e nós entregamos o meu, o seu coração de pedra nas mãos de Jesus e Ele vai nos dar um coração de carne e um espírito novo. Deus te abençoe no nome de Jesus. Seja feliz. Decida tirar a testa de bronze, o coração de ferro, o coração empedernido, a alma de diamante e a boca que só fala bobagem, porque o Senhor quer te dar um novo corpo, uma nova alma e um novo espírito. Amém.